Disponível para todo mundo. Então, agora sim, bom dia a todos, já está gravando. A gente vai começar essa capacitação de Scopus. A gente fala em inglês, né? Scopus AI, mas pode ser Scopus IA também. E eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou mostrar para vocês alguns slides para trazer um pouco de conceito. Vou tentar não me aprofundar muito nessa parte mais de tecnologia, até porque também não sou super especialista, mas só para trazer um pouco desse fundamento para vocês. E depois a gente faz uma navegação que é muito rápida, é simples até, mas são muitos detalhes que eu quero mostrar todos. E a gente deixa um tempinho para perguntas no final, tá bom? Só para vocês saberem, eu estou gravando, depois eu vou compartilhar com vocês. A câmera e o áudio de vocês está desabilitado, mas vocês podem mandar perguntas aqui no QIA, que de tempo em tempo eu dou uma parada e respondo, então a gente foca em deixar mais para o final. E tem também o chat, que eventualmente vocês podem. Tá liberado. Que vocês podem usar para algumas perguntas, mas ao longo, eu vou passar alguns links para vocês. Eu vou passar um link importante, depois eu posso até liberar por e-mail, eu passo para a Daiane compartilha com vocês. Mas um link que é até um link do nosso site aberto, com todas as políticas de inteligência artificial da Elsevier, tanto para autores, para pesquisadores, para editores. Então, isso dá uma apanhada geral de qual o nosso posicionamento da empresa com relação à inteligência artificial, além do que a gente tem nas nossas bases, tá? Então, começando aqui com os slides, vou falar um pouco do que é apresentar Scopus, a ferramenta, o módulo, né, de ferramenta artificial de Scopus. Vocês têm Scopus pelo portal de periódicos da CAPES, a base, né, referencial, mas esse módulo a instituição assinou exclusivamente para vocês, ou seja, ele não está disponível nacionalmente, assim como as outras ferramentas que vocês têm pelo portal de periódicos, tá? Então, é importante saberem disso. Outras instituições não têm acesso. Algumas já estão começando, mas no Brasil vocês foram um dos primeiros, tá? Isso que eu acho que é legal até para enaltecer o trabalho da instituição. Bom, todo mundo já conhece, não, todo mundo já ou conhece, ou já usou, ou já ouviu falar das ferramentas de inteligência artificial generativas que existem, tá? O foco aqui vai ser explicar para vocês como que funciona essa de Scopus, que faz com que seja extremamente confiável, porque ela roda, ela performa dentro de um ambiente seguro, que é a base de dados referencial da Elsevier Scopus. Então, ela foi criada em colaboração com a comunidade acadêmica, ou seja, alguns clientes usaram por um período de teste, até para nos dar alguns comentários do que era relevante, do que não era, do que seria interessante. Desde o momento que ela foi lançada e implementada, já sofreu uma série de alterações e vem sofrendo, que são nada mais do que melhorias, tá? Então, é importante vocês saberem um pouco desse histórico. Então, quais são as principais atividades que essa ferramenta vai ajudar vocês? Encontrar referências de uma maneira mais holística, eu diria. Ela vai facilitar com que vocês se familiarizem acerca de um novo tópico, aprofundar o conhecimento em um tópico de pesquisa, articular ideias ou hipóteses, explicar um tópico complexo para estudantes ou aprendizes de uma maneira visual, ou até de uma maneira trazendo novos conteúdos, e eventualmente até ajudar em colaboração com outros autores, tá? Então, essas são algumas das principais atividades que vocês conseguem desenvolver no momento que usa a ferramenta, tá? Como que ele funciona? Em 3 passos. Você vai acessar o módulo, inclusive eu vou até falar uma curiosidade, eu estou desde manhãzinha aqui me organizando para esse treinamento e o Scopus estava fora. Porque isso, e até um recado importante para vocês saberem, às vezes isso acontece por conta das melhorias, das mudanças de servidores que eles estão fazendo para a base lá fora, mas já voltou. Então,
vai dar tudo certo na hora de fazer nossas pesquisas, mas eu não consegui fazer nenhum teste de pesquisa, vou até usar o teste que a própria Daiane sugeriu, tá? Então, passo 1, acessar a base, bom, você já deve saber, mas a gente faz isso em conjunto. Acessa o módulo de Scopus AI, digita a sua pergunta. Passo 2, o Scopus aciona todo o mecanismo, né, de engenharia que existe por trás dessa ferramenta para fazer a busca vetorial. E nossa ferramenta que a gente chama de LLM, o Large Language Model, gera os resultados e de uma maneira organizada, que eu também vou explicar para vocês, ele traz na página inicial todos esses resultados, tá? Então, mostrando aqui um pouco desses 3 passos. Você digita a sua pergunta, pode ser uma palavra, pode ser uma pergunta já estruturada, pode ser usando, de repente, montando uma estratégia já usando o operador booleano, alguma coisa assim, ele mesmo, de alguma maneira, usa a inteligência para tentar entender e se aproximar do que você está buscando. Um ponto muito interessante aqui é o seguinte, todas as bases da Elsevier são bases internacionais, é uma empresa internacional, o idioma da pesquisa é o inglês, então nos treinamentos eu sempre comento que o ideal é que vocês sempre façam as buscas em inglês, até para ter um número maior de resposta, mas vocês podem fazer em português algumas bases, limita a resposta, mas tem um acesso. Aqui é um pouco diferente. Aqui você pode fazer a pergunta em português, ele entende, porque ele usa a base do chat GPT, do Copilot, mas ele vai te dar as respostas em inglês, tá? Então, de repente, algum termo, algo que você não esteja muito familiarizado como deve ser em inglês, pode colocar em português que ele vai tentar entender, mas ele vai te trazer as respostas em inglês, tá bom? Então, esse é já uma dica importante. Ele realiza a busca vetorial, usando pequenos modelos de linguagem para converter esses modelos da sua pergunta em vetores numéricos. A gente tem alguns slides e algumas outras documentações que explicam um pouco mais dessas ferramentas que eles utilizam, LLM, alguns termos como busca vetorial, que eventualmente eu posso compartilhar para quem tem interesse. Eu só não quis entrar muito no detalhe disso nesse treinamento que é mais para o uso, tá? Não é tanto da parte de engenharia do módulo. Bom, ele agrupa ele realiza a busca vetorial, ele vai agrupar esses vetores numéricos, transformando em resumos dos documentos do Scopus, tá? E é isso o que você vai ver na página de resposta. E aí é o que ele faz que gera o resumo. Então, assim, os resultados da busca vetorial são inseridos nesse outro passo, que é o LLM, Grande Modelo de Linguagem, Large Language Document, que ele junta, né, essas palavras e que ele cria o que a gente chama de prompt, que é o prompt que vai trazendo numa linguagem de processamento de dados, ele vai trazendo para vocês as respostas da maneira que a gente organizou aqui. Então, que sempre vai ser o mesmo, né? O que eles chamam de prompt engineering, que ele vai fornecer essas regras e instruções de como gerou essa resposta e que vocês podem checar todas essas respostas com todas as referências e outros passos que vocês podem desenvolver a partir dessa primeira busca, tá? Então, basicamente, de uma maneira bem simples, isso é o que tem por trás do momento que você faz a pergunta e a busca aqui, tá? Bom, aqui falando um pouco das características que diferencia de outras ferramentas, não só das ferramentas voltadas para pesquisa científica, como também das que é aberta e que todo mundo usa, né? No celular, no computador, hoje em dia já acaba sendo comum a todos. Só mais um parênteses, essa apresentação eu vou compartilhar, tá? Eu vou mandar o PDF dela
para a Daiane, ela também deixa compartilhado junto com o link da gravação, para vocês poderem entrar, se aprofundar, tá vendo? Ah, aqui, ó, aqui é o link que eu ia mandar no chat, já está aqui na apresentação, para vocês, para saber quais são todas as responsabilidades, os princípios e a responsabilidade da Elsevier, tanto como editora, como empresa de tecnologia, tá? Então, aqui é basicamente para explicar a importância do uso responsável de uma tecnologia de inteligência artificial. Então, considerando tanto o impacto nas pessoas, na sociedade, na pesquisa, toda a parte de transparência, toda essa questão de accountability, ou seja, de responsabilidade mesmo, de fornecer uma ferramenta desse padrão para a comunidade, tá? Então, por isso que tem aqui o link dos princípios da Elsevier, que vocês podem acessar depois. Bom, Scopus AI fica disponível dentro da base de dados Scopus, que eu imagino que vocês já conheçam, já utilizam. Se não utilizam, pode participar também dos treinamentos. A gente tem uma série de treinamentos abertos de Scopus, mas, de maneira geral, para quem não tem tanta familiaridade, é a base de literatura científica revisada por pares com a maior cobertura do mercado, é da Elsevier e é multidisciplinar. Então, ela tem uma quantidade gigantesca, ou seja, mas aqui já atualizou, tá? Que são 100 milhões de registros multidisciplinar, tanto da Elsevier como de mais de 7 mil editoras, tá? Então, tem o conteúdo da Elsevier, mas tem de várias outras editoras, por isso que ela é realmente muito utilizada. Então, aqui, qual o tipo de conteúdo que vocês encontram? Artigos científicos de diferentes modalidades, capítulos de livros, pré-prints, dados de conferências. Então, esses são alguns dos principais exemplos de conteúdo que fazem com que seja uma base, a maior cobertura do mercado de base de citações e referências, tá? Tem dados desde 1970 indexados aqui dentro de Scopus. Tem, já atingiu esse número agora no começo do ano, mais de 100 milhões de registros, perfis de autores, perfis de instituições e páginas de revistas também, tá? Com todas as métricas, posicionamento nos rankings, enfim, ela tem essa cobertura muito, muito grande. Então, são esses é dentro desse universo que vocês vão fazer as buscas com inteligência artificial generativa, tá? Que é o Scopus AI. Por que isso também é super importante? O processo de indexação de Scopus já é super criterioso. Então, isso traz um pouco mais de credibilidade e segurança para vocês, usuários, tá? Então, existe um comitê que a gente chama de CSAB, que é um comitê independente que se responsabiliza por toda a análise, avaliação e indexação do conteúdo dentro de Scopus. Lembrando que o conteúdo de Scopus, ele é atualizado diariamente. Então, normalmente nesse treinamento surgem perguntas. Ah, mas e se eu fizer uma pergunta para inteligência artificial hoje, a resposta vai ser a mesma amanhã? Provavelmente não. Por quê? Porque todo dia tem conteúdo novo sendo adicionado dentro da base de dados Scopus, tá? Então, aqui explicando mais ou menos como que funciona esse comitê independente, que é responsável pela indexação do conteúdo de Scopus, tá? Aqui também outro ponto super importante, que é com relação ao uso, né, do grande modelo de linguagem, que ele funciona de uma maneira para minimizar o risco de alucinações. De novo, aqui é um pouco mais da parte de tecnologia que roda, né, por trás da ferramenta, mas que é importante vocês saberem. Essa tecnologia, ela usa todo o potencial que ela tem tecnológico para evitar o que eles chamam de risco de alucinações, que pode ser que nada mais é do que são respostas falsas, respostas de fato incorretas, ou com alguma tendência ou duvidosa. Então, aqui vocês podem saber que ele que ele possui uma abordagem específica para evitar
ou reduzir o máximo possível esse risco de alucinações, tá? Então, aqui ele explica um pouco. E um dado importante também, bom, como eu falei aqui, as fontes são atualizadas diariamente, então sempre vai possivelmente ter uma mudança de um dia para o outro, de uma semana para outra, certamente. O padrão de avaliação é muito rigoroso. A gente tem uma supervisão humana da equipe de produto e também um feedback constante dos próprios usuários com relação a possíveis alucinações que eles encontrem, tá? Então, isso é importante deixar claro para vocês aqui também, tá? Bom, ela é super transparente, assim, sem entrar muito no nível de detalhes, eu já trouxe alguns elementos para vocês que podem facilitar com que vocês entendam como ela é transparente, como que ela funciona para trazer as respostas. Além disso, vocês têm todas as referências, todas as respostas que ele gera, que o prompt vai gerar, ele traz as referências que vocês conseguem visualizar e acessar, e tem também uma conexão com o Mendeley, que é o gerenciador de referências da Elsevier, que é aberto, qualquer pessoa pode utilizar, que você pode até conectar e mandar essas referências para analisar no Mendeley, tá? Então, só para garantir que existe sim que pode existir uma confiança dos usuários com relação às respostas que vocês vão encontrar, ok? Bom, aqui só falando de novo que a gente tem um trabalho constante, como eu falei, existe tanto feedback dos usuários, como o próprio a equipe de produto, que existem pessoas de tempo em tempo, de fato, checando como está funcionando esse mecanismo para evitar respostas tendenciosas ou, de alguma maneira, enviesadas, tá? Então, aqui é um pouco mais para reforçar esse tipo de informação. Outro dado muito importante, que é a questão da privacidade de dados, como eu falei, nas respostas, ele não gera uma resposta, ele não cria uma resposta, ele traz baseado em todas as referências que estão indexadas em Scopus, tá? Então, ele usa, como eu falei, ele usa o modelo de linguagem do ChatGPT, que é o OpenAI, que está hospedado na Microsoft, e com isso ele cumpre com toda a legislação de privacidade dos dados, tá? E isso tudo fica muito transparente para vocês na hora que vocês estiverem visualizando o conteúdo, ok? Bom, como eu falei, ele fica integrado aqui, é um recorte, né, da tela inicial de Scopus, que vocês ou já usam ou vão começar a utilizar. Aparece aqui, é só digitar www.scopus.com. Para vocês, e somente para vocês deve, né, aparecer esse campo de Scopus AI, porque ele está liberado pelo IP de vocês, tá? Então, é importante vocês saberem. Se vocês acessam o Scopus, seja dentro da instituição, todo o IP da instituição inteiro está liberado para vocês. Se vocês têm algum mecanismo de acesso remoto, também deve estar vinculado ao IP da instituição ou à própria instituição, tem que aparecer esse módulo aqui para vocês, tá? Que é o que eu vou explorar agora e a gente vai começar essa navegação aqui dentro do Scopus mesmo, tá bom? Só um minutinho que eu vou tirar os slides e vou abrir aqui os Scopus. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que vale a pena já responder. Vou responder essas duas perguntas e depois eu faço aqui a apresentação e a gente deixa mais perguntas para o final, tá? A Luciana, bom dia. A pesquisa Scopus IA pode ser feita por meio de um contexto para busca semântica ou ela responde melhor se colocar uma pergunta? Os dois. Você pode tanto colocar o contexto, como colocar
de fato, fazer a pergunta ou colocar palavras soltas que ela mesma vai criar uma estratégia. Então, é tudo uma questão de educar como que você quer fazer a pergunta e fazer os testes. Então, funciona das duas opções, tá? Um anônimo está perguntando qual a diferença da inteligência artificial da Scopus e da Science Direct. Ótima pergunta, porque a gente acabou de lançar a inteligência artificial do Science Direct, inclusive vai ter um webinar falando um pouco disso, se eu não me engano, amanhã de manhã. E aqui é o seguinte, as ferramentas de inteligência artificial, elas funcionam usando toda a tecnologia que eu expliquei rapidamente para vocês, usando como base a base de dados. O Scopus é a base de dados referencial da Elsevier, referencial multidisciplinar de referências e citações. Então, quando você faz uma pergunta nesse tipo de base, você vai ter as respostas que eu vou mostrar já já para vocês, e link para as referências, e a opção de criar uma biblioteca de referências, vai te ajudar a se aprofundar nessa busca de referências, de autores e colaboração, tá? Então, vocês têm que levar em consideração que nada mais é de uma ferramenta que vai ajudar a se aprofundar e expandir o que vocês já buscam na base de dados. Então, Scopus, resumos e citações, referências. Science Direct é uma base de texto completo, só da Elsevier, multidisciplinar, mas também só da Elsevier. Então, a ferramenta de inteligência artificial do Science Direct vai te ajudar a trazer respostas pesquisadas nos textos completos e, além disso, dar mais uma série de outros detalhes, como, por exemplo, você pode buscar experimentos, porque uma vez que ele pesquisa no texto completo, ele te traz uma gama maior de informações mais detalhadas, tá? Mas estritamente vinculada ao texto completo da Elsevier que está hospedado no Science Direct, ok? Espero que eu tenha respondido de uma maneira sem se aprofundar tanto, mas que fique um pouco claro uma e a outra. E de alguma maneira elas se complementam, né? O ideal é, da mesma maneira que Scopus e Science Direct se complementam, as ferramentas de inteligência artificial também se complementam, ok? Última pergunta aqui do Lorival, antes de começar. Ele está perguntando, tem como baixar a resposta da pesquisa em um arquivo? Tem. Tem como você copiar a resposta e colar ela exatamente como ela aparece na tela, e tem como você acessar todas as referências que aparecem, tá bom? Então vamos lá, que eu vou agora compartilhar a tela aqui. Rezar para funcionar, porque ele não estava abrindo até uns minutinhos atrás, mas acho que agora vai dar tudo certo. Então aqui, scopus.com, já abre a minha tela, tá vendo? Automaticamente, isso é um ponto importante. Se você não é um usuário heavy user, né, das bases da Elsevier e vai se tornar, é bom que você sempre que estiver navegando nas bases, fazer sempre a sua navegação vinculada ao seu usuário e senha. Então, quando você abre, aparece aqui Create Account, cria sua conta, é sempre o mesmo usuário e senha para todas as bases Elsevier, e Sign In quando você já tem a conta criada. Então, eu aqui já fiz o Sign In, já está dentro da minha conta, Lilian Paiva, já tem as informações básicas vinculadas do meu perfil, e tem aqui vinculado a minha instituição, que no caso é o Elsevier, no caso de vocês vai aparecer a instituição de vocês, tá? Então aqui é Scopus, a gente clica aqui, Scopus Inteligência Artificial, e ele já te traz a tela para fazer a pergunta. Um ponto importante que eu não mencionei nos slides, Scopus, os dados são indexados aqui, a gente tem conteúdo indexado desde 1970, mais ou menos. Mas, por uma questão de dados, de licenças, e de tecnologia mesmo, a inteligência artificial ela faz a pergunta só desde 2003. Então, são cerca de 22 anos aí que você consegue de respostas, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, eu não vou usar nenhum desses exemplos, mas poderia. E aqui a opção de fazer a pergunta. Como eu falei, pode fazer em inglês, mas como uma das ferramentas que rodam
na tecnologia de desenvolvimento do Scopus AI, ela consegue fazer essa tradução. Eu vou fazer uma pergunta em português mesmo, tá? Então, vou usar aqui o uso de inteligência artificial nos sistemas de robótica industrial. Então, também, não é necessariamente uma pergunta, é um termo, um tópico que eu estou adicionando, venho aqui e faço a pergunta. E aí ele começa a criar um plano, ou seja, ele começa a rodar todas aquelas tecnologias que eu mencionei para vocês, que funciona, né, como se fosse, a gente fala no back-end, até, tá vendo? Ele fala, estou criando um plano, performando a busca de LLM. Ele já fechou rapidinho. Ele vai mostrando o que ele está fazendo e depois, quando ele traz a resposta, ele fecha. Mas eu posso vir aqui, ó, ele me mostra o que ele fez. Então, quando ele está performando a busca, aí ele me mostra qual foi a pergunta que ele fez. Então, vocês lembram? Eu coloquei o uso de IA nos sistemas de robótica industrial. O que, que ele perguntou? What's the use of artificial intelligence in industrial robotic systems? Tá? Então, foi dessa maneira que ele interpretou o que eu busquei. E aí ele montou essa estratégia, como vocês podem ver aqui, ou seja, você poderia ter colocado uma estratégia como essa também, mas é muito mais simples colocar uma pergunta. Mas você pode, se você tem familiaridade ou até conhecimento técnico, pode avaliar se está tudo em ordem com o que ele fez e a fase final gerando o resumo. Então, ele me traz aqui o resumo, aonde ele distribui, né, da seguinte maneira, como que é esse uso, ele distribui aqui no caso, em 5 tópicos. Então, ele distribui como no primeiro tópico, melhorando a eficiência e a produtividade. Aí aqui são 2 tópicos que ele considera e as referências. Então, para gerar esse conteúdo, ele acessou essa referência e essa referência. O item 2, capacidades avançadas, colaboração robô e humano, tomada de decisão e otimização, desafios e considerações, e depois um fechamento aqui de aplicações e prospectos futuros, tá? Então, vocês podem ver que na resposta todas têm as referências. Aqui, eu fiz essa mesma pergunta ontem, nessa parte aqui do resumo, né, do summary, tinha gerado 15 referências, hoje já são 16, tá? Só para vocês saberem. Então, as referências, elas ficam aqui, tá vendo? A gente pode até dar uma breve olhada nas referências, ou então a gente pode clicar e ela abre a referência para a gente como um pop-up, né? Onde eu consigo ver o título, da referência, os autores, tá vendo? Tudo que aparece aqui laranjinha é um link adicional que eu posso expandir. E aí eu posso abrir o que eles chamam de Document Details, que seria a página com todos os dados dessa referência. Tá vendo? Resumo, e aqui a opção de exportar a referência. Então, se eu clico aqui, são todos esses formatos, né? Formatos aqui de metadados, que eu posso exportar essa referência que eu abri. Ok? Então, aqui já mostra como eu posso expandir e me aprofundar simplesmente aqui na parte do summary, do resumo da minha pergunta, ok? Aqui, como é uma telinha específica das referências, ele me dá a opção de ver as 16 referências. Então, se eu clico, ele me traz, tá vendo? Todas elas juntas e a opção de exportar todas juntas. Tá? Então, tem a opção de checar uma por uma ou de exportar todas juntas e fazer uma avaliação mais aprofundada, ok? E aquilo que eu falei, pode mandar para o Mendeley, se você usa Mendeley como gerenciador de referências, ou Zotero, ou EndNote, enfim.
Então, você consegue também ver todas as 16 referências que existem nesse resumo, ok? Mas não é só isso. A gente pode continuar descendo aqui, e ele me traz, isso daqui é novidade também, tá? Ele me traz um summary table, ou seja, uma tabelinha com esse resumo que ele montou aqui em cima. Então, da minha pergunta, que ele dividiu em 6 itens, eram 5, né, mas uma conclusão, eu consigo ver quais os itens que ele criou, uma breve definição de cada um desses itens e todas as referências citadas, tá, que geraram esse conteúdo, tá? Aqui tem uma breve conclusão e aqui tem um ponto importante também. Tá aqui em cima ou tá aqui embaixo? Tá aqui embaixo. Aqui tem um ponto importante também, que acho que o Lorival que perguntou. Eu posso clicar aqui, mandei para um clipboard qualquer e posso vir aqui e abrir um e-mail meu e simplesmente colo tudo que está aparecendo na resposta, tá? A tabela, as referências, todas as informações. Eu colei aqui num e-mail, porque eu não tinha nenhum Word aberto, mas vocês podem colocar, colar onde vocês acharem mais prudente, tá? E aí, super importante para vocês que vão usar agora bastante, nos dá esse feedback aqui, se gostou desse resumo ou se não gostou, tá? É super, super importante. Até para a gente continuar treinando a inteligência artificial, tá? O que mais que aparece aqui para a gente? Aparece um resumo estendido, que ele vai, tá vendo? Ele vai gerar, então, um resumo estendido, que aqui depende muito do conteúdo, mas normalmente, quando você está navegando em Scopus ou outra base, e faz uma pesquisa, ela te traz a resposta e te dá uma opção de documentos relacionados. Aqui seria mais ou menos esses documentos relacionados, ou seja, ampliando um pouco mais da resposta que eu já te passei, temos ainda essas considerações. E aí ele me traz aqui esse resumo estendido com mais 10 referências, tá? Aí se eu clicar aqui, ele de novo abre essas 10 referências naquele mesmo formato que a gente pode visualizar ou exportar todas elas. E copiar e também falar se fez sentido ou não esse resumo estendido, tá? Outra ferramenta super interessante que tem aqui é o mapa de conceito. Então, se a gente clica, ele vai mostrar como que ele estruturou e organizou, até vinculado à busca vetorial, as informações. Então, ponto principal, inteligência artificial, indústria robótica, e aí os outros campos, né, impacto na economia, interação humana, avanços tecnológicos, aplicações, e mais 2 pontos para cada um desses tópicos. Tá? Então, tem tanto a questão, pode baixar isso daqui, você vai vai fazer o download no arquivo PNG, ou você pode clicar aqui. Então, por exemplo, eu quero saber inteligência similar à humana. Eu clico aqui e aí ele me traz as referências que embasam esse posicionamento desse tópico aqui, tá? Então, com relação a esse caminho desse resumo da nossa pergunta, interação humana, interação como a humana, inteligência como a humana, existem essas 5 referências, não são mais. Essas 8 referências que a gente ainda pode explorar, tá? Então, assim, de um dos tópicos que eu cliquei aqui, tá? Poderiam ser outros. Mas de um dos tópicos que eu cliquei aqui, a gente consegue expandir com base nesse mapa conceitual.
Então, de novo, já me gerou 8 referências aqui que eu posso visualizar, copiar e dar um feedback aqui também, tá bom? Aqui tem o que eles chamam de Topic Experts, que o que são isso? São os autores que a gente considera como os corpos de inteligência artificial considera como especialistas nesses tópicos. Então ele traz ele faz uma equação e traz os autores que tenham mais documentos ou que tenham mais que eles chamam aqui de matching documents, que são mais documentos publicados relacionados com os temas, um tema, né, um tema principal, mas que acaba abrangendo outros dessa busca que a gente fez. Então, em primeiro lugar, tem aqui eu não sei como pronunciar, mas Sotiris Macris, que ele tem 14 matching documents, que até um número não tão grande, mas que ele tem mais de 5.000 citações e o índice H47. E aí ele traz aqui um resumo do perfil desse autor e um preview do perfil dele, que é o preview de Scopus, para quem já usa vai saber que é o mesmo, mostrando aqui quanto tempo de experiência, o último documento dele foi 2024, e se a gente quiser, pode aqui ver o perfil inteiro dele, que é no Scopus mesmo, né, nem na inteligência artificial, tá? Então, aqui, na verdade, ele me trouxe três autores que a gente considera, que ele considerou como os mais experientes nesse tópico que a gente buscou. Tá? Então, isso sempre vai aparecer, e por isso que eu mencionei lá atrás para vocês nos slides, que acaba sendo uma ferramenta interessante para colaboração também. Tanto para vocês seguirem esses autores, acompanharem o trabalho que eles estão desenvolvendo, ou eventualmente buscar algum tipo de colaboração, tá? Então, aqui vocês conseguem ver, de novo, super importante dar esse feedback por aqui. E, por fim, tem a opção que é um beta. Eu não tenho 100% de certeza se vai estar disponível na conta de vocês, porque eu estou navegando aqui vinculado à conta da Elsevier, mas se não tiver, muito em breve estará, que é uma ferramenta adicional que eles colocaram, que é temas emergentes. O que é isso? Ele mostra temas emergentes relacionados com o que a gente está pesquisando, ou seja, algo que eventualmente sai um pouco do escopo do que a gente pesquisou, mas que vem crescendo o tipo de pesquisa. Então, aqui ele considerou como um tema consistente a automação da indústria, aqui as referências. Um outro tema consistente é previsão de manutenção e otimização, deve ser, as referências. Aqui um tema em crescimento, um rising theme, que é inteligência artificial e a manufatura verde, né, sustentável, deve ser, o Sustainable Industrial Practices. Outro rising theme, cross industry, um novel theme, que quer dizer que é um tema novo, que ainda vai se desenvolver, ainda está, ele considera que está começando a se desenvolver, e mais um novel theme. Tá? Então, aqui ele trouxe, na verdade, 2 novos, 2 em crescimento e 2 já consistentes. Não quer dizer que não vai ser sempre essa divisão, tá, gente? É só para exemplificar para vocês como foi a divisão que ele fez, ou seja, além de todo o conteúdo que ele já nos trouxe, dividido de uma maneira que a gente pode avaliar, ele ainda nos oferece temas emergentes relacionados com o que a gente está analisando, tá? Então, só fica aí a dúvida se isso já estará disponível para vocês, se não, muito em breve já estará, porque é uma ferramenta beta, ok? E para finalizar aqui, ainda tem a opção do Go Deeper, que é outras perguntas ou outras maneiras que a gente poderia, seguindo no mesmo tema, é óbvio,
que a gente poderia se aprofundar nessas perguntas. Então, ele fala aqui como que a inteligência artificial pode melhorar a eficiência dos sistemas de robótica industriais, quais são os principais desafios na integração, é, como que a IA vai habilitar a adaptação dos sistemas autônomos na indústria robótica, ou seja, a gente pode continuar se aprofundando, fazendo novas perguntas relacionadas a esse tema, ou então simplesmente partir para uma outra pergunta, ou fazer aqui uma pergunta que ele chama de follow-up, ou seja, se não tiver se dentro da sua área não tiver tudo que ele já te trouxe coberto, você ainda pode perguntar, mas qual seria uma suposição, tá? Qual seria o próximo passo, o que vem depois, o que esperar, né? Você pode tentar seguir um pouco para essa linha aqui, ok? Bom, é simples, mas são muitos detalhes e acho que a gente conseguiu cobrir uma pesquisa até interessante, relevante, que a própria Daiane me sugeriu esse tema, a gente conseguiu cobrir mais ou menos o que a ferramenta faz para vocês, tá? É, deixa eu ver aqui que surgiram várias perguntas, eu vou responder as perguntas e para garantir que a gente tenha coberto todos os temas, tá? Ó, o Anônimo está fazendo uma pergunta super interessante aqui, que é o seguinte: quais são as diretrizes para citar ou usar informações geradas pelo Scopus AI no meu trabalho? Aqui, eu vou até colocar já, deixa eu já pesquisar aqui, para colocar no link para vocês, o link aqui dos nossos princípios de inteligência artificial, de uso da inteligência artificial. Daqui a apresentação aqui estava em inglês, que eu não usei essa. Mas eu vou pegar aqui o link para colocar para vocês. Por quê? Que eu acho que é importante. Ele vai abrir aqui, tá vendo? Aqui é importante que vocês leiam esses princípios de responsabilidade, está dentro de políticas da Elsevier, porque ele vai permitir com que vocês entendam. Eu estou colocando no chat, tá, pessoal, para garantir que todo mundo vai conseguir pegar. Coloquei aí no chat. Voltando aqui, então, para responder a pergunta. Existem os princípios que vão depender da revista que você vai publicar, ela tem os princípios dela. Esse link que eu compartilhei com vocês tem os princípios do que a Elsevier adota e do que ela sugere como prática da comunidade, mas cada uma das revistas, dos periódicos, dos journals, tem as suas políticas. Então, é muito importante que todo esse processo esteja alinhado da sua instituição, da sua área de pesquisa, dos coordenadores, do seu programa, alinhado com a editora que você vai publicar e com os mecanismos, tá? Então, normalmente, assim, citando de uma maneira muito simples, a Elsevier, ela não inibe que se use inteligência artificial nas suas publicações, mas ela solicita que se informe que está utilizando, como está utilizando, ou seja, que traga todas essas referências também, tá? Mais disso a gente vai falar nesse webinar amanhã, falando um pouco do uso da inteligência artificial na academia, tá? Então, eu acho que é legal até para alinhar um pouco mais esse tipo de pergunta que é muito comum, ok? Aqui tem uma pergunta que eu acho que já respondeu, mas vou reforçar, que é: a IA da Scopus pode ajudar a identificar colaboradores para as minhas pesquisas? Sim. Naquele momento onde a gente mostrou aqui como está o nome? Experts. Topic Experts, você consegue ver quais são os
os especialistas nessa pergunta, ou então você pode perguntar quem é o maior especialista no tema X no momento, algo assim. É o tipo de pergunta que você pode fazer também, tá? A Daiane está perguntando: Scopus AI pode me auxiliar a manter-me informado sobre as novas pesquisas na minha área? Notei que os resultados apresentaram alterações significativas em um curto período de tempo. Sim, ele pode te ajudar. É até importante que você use os mecanismos do próprio Scopus para ter alertas e referências. E isso que você notou, Daiane, são dois pontos a considerar, que você é, encontrou alterações significativas. Um é porque é aquilo que eu falei, o Scopus é atualizado diariamente. Então tem sempre novo conteúdo entrando. E dois, que tanto a indexação do conteúdo, como a própria maneira que os mecanismos da inteligência artificial trabalham na hora de trazer a sua resposta. Tá? Então, por isso que as coisas mudam muito rápido mesmo. Espero que eu tenha respondido. A Daiane também está perguntando: gostaria de saber se há planos para integrar o Scopus AI com outras ferramentas ou plataformas de pesquisa, como software de gerenciamento de referências. Então, ele já é de alguma maneira integrado com o Mendeley. Você viu que na hora que a gente vai exportar o conteúdo, você pode exportar como metadado ou diretamente para o seu gerenciador, como Mendeley, EndNote. Então, ele já tem essa integração. Agora, alguma integração mais profunda que isso, a princípio, eu acho que não. Mas já tem alguma integração disponível, como eu mostrei aqui para vocês. Mas tem muitas coisas alterando. Se vocês saberem, o Scopus AI foi lançado no ano passado e já tem uma série de novas ferramentas que foram implementadas, né? O Lorival está me ajudando aqui, ele está dizendo que os temas emergentes está disponível para vocês. Então, é um beta que já está disponível. Acho que quando ele está na fase alfa, fica só interno para a gente vir, e a partir do beta já fica disponível para vocês. Então, tá ótimo. Ele está dizendo que o Lorival ainda, quando faz o login pelo e-mail da UDESC, pede para fazer a autenticação pela instituição, porém entra no Scopus Preview. Quando abre a tela Scopus Preview, ele não está reconhecendo que você está acessando a ferramenta, tá? Então, é importante que você acesse, checar esse uso pelo e-mail da UDESC, que deve ser acesso remoto. Talvez por isso que não esteja funcionando. Porque a tela Scopus Preview é quando não está reconhecendo que você tem acesso, tá bom? Então tem que checar isso, Lorival. Aqui a Daiane também está confirmando que está disponível, os temas emergentes. A Jennifer está dizendo: Scopus AI também oportuniza a geração de gravuras ou imagens sobre um determinado tema? Ainda não. Ainda não chegamos. A gente tem um mapa de conceito que eu mostrei para você. Tem até essa tabela, que é algo novo, tá? Essa tabela que ele trouxe aqui, não tinha esse summary table, é algo mais ou menos novo, mas gravura, algo nesse sentido, ainda não temos. Mas por quê? Porque Scopus é uma base referencial. Então, ela não traz o texto completo com todas as gravuras e fotos que às vezes aparece na referência, né, no texto completo. Mas pode ser que alguma coisa nessa linha surja mais para frente, tá? Mas por enquanto não tem. A Luciana está perguntando: existe a possibilidade de uma IA para unificar Scopus e Science Direct? Pode ser que sim. Não tenho, eu não poderia te passar nada no momento, mas existe todo um grupo dentro da Elsevier de desenvolvimento voltado para a inteligência artificial. E todas as nossas bases vão caminhar para essa opção. Como, por exemplo, a gente acabou de lançar do Science Direct. Mas, por enquanto, ainda não tem essa unificação. Elas estão navegando
com com as interações que já existem, né, do Scopus, você vai para o Saiba, ou pode ir para o Science Direct, mas nada vinculado só à inteligência artificial, tá? A Daiane está perguntando se há possibilidade no futuro de escolher o idioma dos resultados. Pode ser que sim. Essa opção de perguntar em português não estava disponível assim que a gente lançou a ferramenta. Então, é uma ferramenta que veio junto, que foi implementada. É, eu lembro de ter tido algumas perguntas com relação a isso, a equipe de produto diz que é algo que eles estão, que há uma, eles pensam em implementar, mas existe uma questão muito relacionada com a qualidade da resposta, algo que dê para confiar, né, nessa eventual tradução. Então, pode ser que sim, mas por enquanto não tem nada que eu possa dizer que vai ser implementado muito em breve. O Lorival está perguntando, mais alguém poderia fazer esse teste, logar no Scopus via e-mail da UDESC e compartilhar o resultado? Obrigada. Bom, fica aí então essa lição de casa, Lorival, para ver se de repente é um problema com o seu acesso ou se é um problema geral. Se de repente, Daiane, vale a pena dar uma olhada nisso. Se for algum problema que a gente possa tentar resolver do nosso lado, você me avisa, tá? Se for algum problema com autenticação por domínio da instituição de vocês. Eu não sei se o Lorival chegou a fazer o acesso via portal da CAPES primeiro, para daí Tá. criar a conta dele e daí ficar vinculado, né? O IP naquela conta. Ah, tá vendo? E eu Ó, acho que ele só está logando direto na conta dele da Scopus. daí não funciona mesmo, né? Tem que estar vinculado, tem que ter a autenticação inicial dos copos, que é via portal de periódicos. Tá certo, Daiane, obrigada. A Janaína está falando, ó, fiz o teste também não consegui. Então fica a dica, pessoal, do que a Daiane falou, que é acessar pelo portal para autenticar pelo portal, tá? Aqui, a Vitória está falando a mesma coisa, precisa entrar pelo acesso CAF, que é o acesso remoto do portal de periódicos. Então, a Luciana já falou que vai te ajudar também aqui, Lorival. Bom, a gente tem mais 2 minutos, tem muitas perguntas aqui, pessoal. Vou tentar correr para conseguir responder todas, tá? Cada tópico gerado, a Patrícia está perguntando, cada tópico gerado pelo Scopus IA, ele gera novas referências bibliográficas? Sim. Você viu que para cada uma dessas modalidades de respostas, ele tem as referências, tá? Então é importante vocês entenderem que existe o summary, que é como se fosse a resposta à sua pergunta, mas além disso, tem o summary expandido, eu fico sempre em dúvida de falar em inglês e português. O resumo estendido, tem aqui o mapa de conceito, e para cada um desses tópicos gera uma lista de referências. O Leonardo está perguntando: posso especificar bem as perguntas, como, por exemplo, para o tipo de pesquisa, abordagem metodológica em relação ao tema especificado na pergunta? Pode sim. É isso que eu falei, você pode fazer uma pergunta em 2 palavras ou detalhar o máximo que você quer. Lembrando que, a partir do momento que você detalha muito, a inteligência pode levar um pouco mais de tempo para criar o mapa vetorial, para conseguir trazer o máximo de resposta para você. Mas fica a opção de fazer um teste, tá? De nada, Luciana. O Daniel está perguntando qual o site de acesso ao Scopus AI. É sempre através do próprio site do Scopus, www.scopus.com. Ele fica aqui na tela inicial. Lembrando que o acesso ao Scopus é vinculado ao portal de periódicos da CAPES, então é importante que vocês entrem pelo portal de periódicos, tá? O Lorival já confirmou que pelo portal CAPES funcionou, ok, é isso mesmo. Podem explicar melhor esse login pelo portal de periódicos? Posso, porque isso é algo que eu faço sempre nos meus treinamentos. Eu só vou abrir aqui rapidinho o site do portal.
Então, vocês abrem o portal. Eu sempre gosto de logar aqui, né? Eu entro na minha conta. Importante que vocês tenham conta no portal. E aí, vocês podem. Aqui tá vendo, Lília? Vocês podem vir aqui e buscar Scopus. Ele vai trazer o link para gente. Ou então, para o acesso remoto, vocês têm que vir por aqui, acesso CAF. Ele estava bem lento, o portal de periódicos hoje, mas aqui, como próximo passo, ele vai trazer o link para o Scopus. Ou então você pode vir aqui pelo acesso CAF. Eu não vou conseguir, tá? Porque eu não tenho a instituição. Ele tem aqui uma lista de instituições, vocês têm que procurar a instituição de vocês, aqui, ó, Universidade do Estado de Santa Catarina, enviar, e aí vai aparecer a tela onde vocês têm que se autenticar com o usuário e senha de vocês. Aqui eu não consigo ir além, mas é só colocar o acesso de vocês, tá? O Lorival até mandou aqui, exatamente o passo a passo que eu fiz. Ele. Mas ele tá falando que tá aparecendo o Scopus Preview. Manda um e-mail para mim, Lorival, para a gente tentar ver se está com algum problema. Olha, tem gente falando que fez pelo portal CAPES, CAF e não conseguiu, e tem gente também falando que fez e deu certo. Então, acho que a gente tem que tentar. Ó, conseguiu, mas quando eu tento fazer o login no meu perfil. Porque aqui, na verdade, quando vocês entrarem, são dois caminhos. Quando vocês entram, vocês vão. Aqui é o caminho do portal de periódicos, é para vocês acessarem Scopus. E uma vez que vocês acessam Scopus, a, a gente já, a Elsevier já reconhece que vocês têm acesso a Scopus AI. Aí ele volta para essa tela, quando vocês logam aqui, colocam a instituição, aparece essa tela com essa opção para vocês, tá? Então, eu estou vendo aqui que tem gente. A Daiane está falando, pessoal, para vocês mandarem e-mail para bu@udesc.br. Quem não está conseguindo, manda o e-mail aqui para bu@udesc.br. Eu vou colocar aqui no chat para vocês tentar, para tentar resolver esse problema, tá? Porque é curioso, porque tem praticamente alguns que conseguem e alguns outros também que não estão conseguindo. Então, esses que não estão conseguindo, ó, o Leonardo falou que deu certo, a Manuela também falou que deu certo, Patrícia também falou que deu certo, John, ou seja, tem bastante gente que está conseguindo. Esses que não estão conseguindo, manda e-mail para a biblioteca, a Daiane vai ajudar vocês, tá bom? Bom, pessoal, passamos aqui alguns minutinhos. Mas a professora Tânia também falou que conseguiu. Então tá certo, tá tudo em ordem. Só tem que ajustar quem não está conseguindo. O Daniel falou que não conseguiu. Mas acho que vocês podem tocar isso com a biblioteca, tá bom? Bom, da minha parte era isso que eu gostaria de passar para vocês. A Cristiane está agradecendo, que bom que você gostou. Agradeço a participação de todos, agradeço pela oportunidade, espero que tenha sido útil. Daiane, qualquer outra informação adicional, dúvida, pode entrar em contato comigo para ajudar nesse uso de vocês. O importante agora fica com vocês, usar bastante, dá sempre o. Vou parecer uma blogueira agora, dá o like ali quando vocês gostarem da resposta, mas também dá o não like se não for legal, porque só assim que a ferramenta vai melhorar para os usuários, tá bom? Aqui um monte de agradecimento, agradeço a todos vocês, muito obrigada e até a próxima treinamento. Obrigada, Lilian. Até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.